impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Vamos então para a palavra de hoje. Abra por favor a sua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 30, versículo 21 e versículo 22. Aqui na passagem de Provérbios, no capítulo 30, versículo 21 e 22, eu quero ler para você um trecho que fala a respeito aí, entenda bem, do servo. Então olha só o que ele fala aí na passagem de Provérbios capítulo 30, versículo 21 e versículo 22. Diz assim, ó: Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar: pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão. Então, esse trechinho aqui, eu estava conversando com os amigos pastores ontem, a gente estava meditando, eu passando para eles algumas revelações que o Senhor colocou no meu coração, e eles também. E a gente estava falando sobre esse ponto, aqui do versículo 21 e 22. O que a palavra mostra aqui? Ela diz que existem 3 coisas, que o Senhor não suporta, o que o mundo se alvoroça, a terra se alvoroça, e a quarta, que o mundo não suporta. E os 4 pontos que foram mencionados, eu não vou falar com você de todos, mas eu queria comentar sobre a questão do primeiro, que é, no versículo 22 ele diz, pelo servo quando reina. Então o que acontece? Eu falava com os irmãos a respeito disso aqui hoje. O servo, quando ele reina, entenda bem, a Bíblia mostra que ele não está ali em condição de poder assumir toda aquela responsabilidade. Eu comentava com os irmãos, depois você pode meditar, tá? Não vou ler para você aqui agora, não vou pegar, porque senão a mensagem fica muito extensa, mas eu pregava na segunda-feira de prosperidade e eu falei de Gênesis 41, versículo 14, quando o faraó, no Egito, ele tem ali o sonho das vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, espigas magras, e ele então, ninguém consegue interpretar, e pelo padeiro, copeiro que ficaram lá com o José, ficaram presos lá, um foi condenado, o outro foi restituído à posição dele, ele descobre então que o José é um homem que interpreta ali sonhos. Ele pede então para chamar o José, e a palavra fala em Gênesis 41, 14, que quando José é chamado ali pelo faraó, ele faz a barba e troca as vestes dele. E eu comentava sobre isso. Na verdade, o José, ele estava como servo, estava como prisioneiro, mas não era. E ele então foi de forma digna, e pôde então se apresentar diante ali do senhor dele, que seria o faraó naquele momento. Então, mesmo ele sendo servo, prisioneiro, ele não era, ele estava como? Ele não era, ele estava como prisioneiro e como servo. Então ele podia assumir a posição dele. Veja que ele se preparou para poder se apresentar. E eu falava sobre isso com os irmãos, que se ele, falou, pera um pouquinho, eu vou falar com o faraó, que é a autoridade máxima aqui do Egito, então deixa eu me preparar, porque eu sei a minha posição. Então, muito mais o meu caso e o seu. Aí eu queria comentar com você aqui de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que fala aqui em Gálatas, capítulo 4, no versículo 1. Ele diz assim, ó: Digo, pois, que todo homem, pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então o que acontece? Entenda bem esse ponto aqui, para a gente poder meditar. Imagine que a pessoa tem uma herança, só que ela é garota ainda, ela é uma menina, um menino, então ele não pode assumir toda a herança que foi deixada. Então ele manda tanto quanto o servo, que não tem direito a nada. E é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Nós temos que mudar a nossa cabeça, temos que mudar o nosso entendimento. Você não é, entenda bem, ali um servo que não tem autoridade, que não tem ali direitos. Claro, todos nós somos servos de Deus, com certeza. Mas Jesus, ele disse que ele não nos chamaria mais de servo, mas de filhos. Então o filho, ele tem uma liberdade, tá? Ele tem um direito que o servo não tem. Então, será que de repente não está acontecendo isso comigo?
eu estou mendigando algo que eu deveria tomar posse. Eu falava isso para os irmãos. A pessoa passa por uma dificuldade, ela entra em desespero, ouve alguma coisa, né? Ela entra ali em desespero. Por quê? Porque ela fala, meu Deus, eu estou indo para a igreja fazendo a campanha. Hoje, pai, quarta-feira, o pastor falou para levar um objeto que representasse ali um familiar. Eu levei ali o objeto, orei e tal, mas olha só o que eu ouvi agora, olha só o que eu vi. Não, nós estamos agindo como servos que não conhecem, entenda bem o direito que tem. Repito o caso do José, lá em Gênesis 41:14. Quando ele soube para quem ele ia se apresentar, quem ele ia encontrar, ele se apresentou de forma certa. Entendeu? É assim que nós temos que fazer. Nós somos filhos. Entrar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor falou comigo pela tua palavra, eu creio nisso que o Senhor falou comigo, a tua bênção foi entregue para mim pela revelação, eu não vou voltar atrás, eu não vou retornar. Meu pai, tua palavra diz que mesmo que fique difícil lá, meu Deus, eu e a minha casa a gente vai servir. Meu pai, eu não vou retroceder. Pai, hoje, né, eu não estou muito legal, eu não estou conseguindo crer que o Senhor tem para mim a transformação na minha casa. Hoje eu acordei aí meio chateado, preocupado, mas pai, eu sou filho, me ajuda a crer novamente, a voltar para a minha posição e não se colocar como servo. Porque o servo, ele fica mendigando, ele entra em desespero, né, porque ele não sabe o direito que ele tem, entendeu? Então é aquela pessoa que de repente é de Deus, mas ela fala, meu Deus, poxa, o que está acontecendo? Por que comigo isso? Pai, eu estou na tua presença, eu estou te buscando, oh meu Deus, parece que o Senhor não está me olhando, me observando, meu Deus, o Senhor não está vendo meu sofrimento. Não, o servo entra em desespero, ele não sabe se apresentar, ele não sabe a posição que ele tem. É o que eu li para você de Gálatas 4, versículo 1. É menino? Em nada você vai diferir do servo. Não, eu não sou menino, eu sou homem de Deus, sou um filho do Senhor. Então você sabe a posição, você sabe o que é teu por herança, teu aí por herança. A senhora sabe o que é da senhora por herança, o que a palavra tem falado, o que a palavra tem explicado. Não, a palavra diz que eu e a minha casa, a palavra diz que eu e os meus filhos, a palavra diz sou eu e minha esposa, a palavra diz, então eu creio, eu vou ficar nisso aqui. Hoje eu não estou acreditando, não estou conseguindo crer, mas eu sei qual é a minha posição. Deus me ajuda a voltar a acreditar, porque o Senhor é comigo e eu não vou retornar, não vou voltar atrás. Lembre-se do José. Estava como servo, mas não era. Não era. Por quê? Sabia se apresentar. Ele falou, como é que é? Eu vou encontrar com quem agora? Com o faraó? Ah, então pera um pouquinho só. Trocou a roupa, fez a barba e foi se apresentar. Imagine perante Deus, que é muito maior, infinitamente maior, o Senhor do universo, maior que o faraó. Se apronte, assuma o que Deus falou com você, procure, medite, abra, leia, e Deus vai honrar a sua fé. Amém? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.